rapaziada, tudo bem? Como é que vocês estão? Pedro Henrique Marão aqui, sempre lembrando primeiro para vocês curtirem o vídeo, o canal, compartilharem aqui, espalharem a palavra e também lembrando para vocês lavarem as mãos, ficarem em casa o máximo possível, claro, se puderem, e a gente vai em algum momento superar isso que está acontecendo. A história do mundo ensina que a gente passa por isso de uma forma ou de outra e a gente espera que seja mais rápido possível. Bom, o trabalho aqui nesse momento é ajudar também que vocês passem o tempo nessa quarentena, nesse momento em casa. E por isso o vídeo de hoje vai ser indicar 5 corridas da Fórmula E que vocês podem acompanhar, podem assistir no YouTube. O canal da Fórmula E disponibiliza as corridas inteiras, você encontra todas as corridas da Fórmula E no canal da categoria, 1h50, 2 horas e pouco de vídeo. Então são as corridas realmente inteiras, um prézinho, se tem bandeira vermelha, mostra toda aquela transmissão e também depois o final, então você pode acompanhar com tranquilidade. Eu vou tentar trazer aqui, não necessariamente as 5 melhores corridas da história, mas 5 corridas divertidas de anos diferentes. Eu vou começar com 2014 e a primeira corrida da história da Fórmula E, o EP de Pequim, em 2014. É divertido por quê? Porque tudo era novidade, no primeiro momento a gente também estava conhecendo a categoria, conhecendo tudo que envolvia a tecnologia, os carros, a coisa da troca de carros era novidade até para os pilotos, para as equipes. Então a gente consegue entender um pouquinho das soluções que equipes e pilotos imaginavam. Para a corrida teve bastante ultrapassagem, era uma pista legal, era ali no Parque Olímpico de Pequim, passava do lado do Estádio Ninho do Pássaro, inaugurado para as Olimpíadas de 2008, e tem uma briga pela vitória muito divertida, o Nick Heidfeld, que teve uma ótima carreira nos monopostos, mas ficou notabilizado por não vencer corridas, largou em 6º, e foi escalando ali o pelotão. Tinha piloto da Venturi, tinha claramente o melhor carro naquela corrida, partiu para cima do Nicolas Prost, que fez a pole position e liderou a prova inteira até a última volta, mas estava muito evidente que o Heidfeld ia passar, porque tinha muito mais carro e ali tinha ponto de passagem. Então, na última volta da corrida, o Heidfeld finalmente fez o movimento que era inevitável para fazer a ultrapassagem, e a história vocês conhecem. Isso terminou no primeiro grande acidente e no acidente mais famoso da história da categoria. O Prost se desespera, vai em cima do carro do piloto alemão e aí joga o Heidfeld contra uma daquelas zebras altas e ele levanta voo e bate de lado no muro, acidente horrível. Por sorte ninguém se machucou. Os dois saíram ali discutindo, o Prost ainda achava que tinha razão, logo depois ele admitiu que não tinha. Os dois eram companheiros da Rebellion no WEC também, além de rivais na Fórmula E. Essa corrida foi bastante legal para a gente entender o espírito da coisa. Lá no começo, como é que as equipes e os pilotos imaginavam que seria brigar por vitórias e ter sucesso na categoria, então vale ver. Bom, vou lembrando também que os links estão sempre aqui embaixo. Vocês vão aqui na descrição do vídeo. Os links das corridas estão aqui todos. É só descer um pouquinho para vocês assistirem essas provas. A segunda corrida que eu vou destacar é da mesma temporada, também primeira temporada, mas 2015, Buenos Aires. Não é necessariamente uma corrida grandiosa, maravilhosa, com muitas brigas de posição e tal, é uma boa corrida, mas com uma pitada de curiosidade muito forte, porque na segunda metade daquela prova, que vinha sendo dominada pelo Sebastian Buemi, dá a louca na chefia. E aí todo mundo que assume a liderança da prova começa a ter problemas. O Buemi primeiro quebra a suspensão atacando uma zebra, depois o de Graça, depois o Heidfeld, enfim. Vai virando batata quente a liderança da corrida até que cai nas mãos do Antônio Félix da Costa, o piloto português, que era piloto da Aguri, uma das equipes mais fracas e com menos dinheiro do pelotão. Logo a Aguri foi vendida para a Techeetah e virou
uma potência como o Techeetah, um grupo de mídia chinês, foi quem assumiu o controle, mas a Aguri era japonesa e era uma equipe fraca. Então, ela é, na minha opinião, até hoje a vitória mais inesperada da categoria. Ela realmente caiu no colo do Antônio Félix da Costa. Vale muito ver a loucura que foi a disputa para perder a corrida. Essa que é a grande realidade. Depois eu vou para Londres, 2016, última corrida da segunda temporada da Fórmula E. Londres era rodada dupla, então estou falando de Londres 2, a segunda prova, a prova do domingo, que definiria se Lucas de Grassi ou Sebastian Buemi seriam campeões dessa categoria, dessa temporada, depois do Nelson Piquet levar a melhor em 2015. Bom, por que essa corrida é muito curiosa? Ela tem uma coisa muito ímpar, não só na Fórmula E, mas na história do esporte a motor. Porque na primeira volta, o Lucas de Grassi largando atrás do Buemi, ele faz as duas primeiras curvas ali, que são em velocidade, e na primeira curva mais travada, que era a terceira curva daquela pista que não existe mais, no Parque Battersea, lá em Londres, ele não freia. E aí acerta em cheio o Buemi, leva ali para a área de escape, parecia que era o fim da corrida dos dois, e se fosse o fim da corrida dos dois, era o fim da briga pelo título, eles estavam separados por um mísero ponto, de Grassi era o campeão. Mas aí o que acontece? Os dois, com os carros absolutamente tortos, conseguem sair da área de escape, o Buemi na frente, o de Grassi vai atrás, vão no pit stop, trocam os carros, né, passam para o segundo carro, e naquele momento era óbvio que não daria para fazer pontos andando com o outro carro, porque teria a corrida inteira para você fazer sem energia, não tinha energia suficiente para isso, então os dois partem para fazer a volta mais rápida da corrida. Quem fizesse a volta mais rápida da corrida ganharia o campeonato. Acabou sendo o Buemi, mas se a gente traçasse um paralelo ali com o futebol, seria como um gol a gol, sabe o gol a gol? Você tem quadra pequena ali, que fica um num gol e um no outro chutando para ver se faz gol dentro da própria área. Seria como se um gol a gol disputasse, um gol a gol resolvesse uma Copa do Mundo. Foi isso que aconteceu, a disputa de melhores voltas deu a melhor para o Sebastian Buemi. Pegou muito mal para o de Grassi aquilo naquela época, ele acabou se recuperando no ano seguinte e vencendo o campeonato. Falando do de Grassi, vamos para a corrida de 2017, EP da Cidade do México. Talvez, eu falei, a vitória mais inesperada do Antônio Félix da Costa, essa do de Grassi em 2017, a mais inacreditável, a mais impressionante, porque o de Grassi não classificou bem, né? Teve um problema ali e tal, acabou classificando em 15º na Cidade do México. A largada foi muito conturbada, lá na pista do Autódromo Hermanos Rodrigues, muito conturbado, o de Grassi acaba tomando uma pancada muito forte do Stefan Sarrazin, tem que ir para os boxes logo de cara, e ele troca o carro, e aí você pensa, não vai ter como, o cara vai sair em último aqui agora, vai ter que fazer a corrida quase inteira, não tem energia. Ele jogou o verde, fez o all-in, contando que teria safety car, teria briga, batida, e a corrida ia ser interrompida em algum momento, e que ele conseguiria levar o carro até o final. Ele foi fazendo ultrapassagem, poupando energia, que ele é muito bom nisso, deu muito certo, teve safety car, teve bandeira amarela, teve uma batida ali no fim entre o Félix Rosenqvist e o Nick Heidfeld, eram companheiros os dois da Mahindra. O de Grassi não só conseguiu levar o carro até o fim, mas ele ganhou aquela corrida, saindo com um carro só, em último lugar para fazer a corrida inteira, uma vitória incrível, vale muito assistir essa corrida, lembrando, links aqui embaixo. Por fim, eu pulei um ano, né, porque a gente já tem aí uma quantidade interessante de temporadas e de anos, então eu fui numa corrida de 2019, deixei 2018 para lá. Poderia destacar também o EP da Cidade do México e outra vitória do de Grassi no México no ano passado? Poderia, mas eu não quis destacar duas corridas na mesma pista. Então eu fui para uma pista que só recebeu uma corrida da Fórmula E e não vai receber mais, a capital da Suíça. Foi lá o EP de Berna, uma pista que foi meio emergencial, porque a Fórmula E queria correr na Suíça, correu o primeiro ano em Zurique, não conseguiu voltar,
e não há contrato para voltar esse ano, enfim, o Conselho de Moradores não permitiu, uma pena. A pista era muito divertida em Berna, e aí foi uma corrida extremamente, uma briga pela vitória das mais eletrizantes, com perdão no trocadilho, da história da categoria, porque o Verne foi pole, saiu na frente, e o Mitch Evans passou a corrida inteira atrás dele, tentando ultrapassar, buscando espaço, sem encontrar. Os dois acabaram a corrida separados por 1/10, lado a lado mesmo, no Photoshark, o famoso. O Verne acabou ganhando, com o Mitch Evans em segundo, e colados nos dois, o Sebastian Buemi em terceiro e o André Lotterer em quarto. Os dois tinham se envolvido ainda numa batida lá no começo, uma batida que causou a bandeira vermelha mais longa da categoria. Foram mais de 40 minutos, 45 minutos de bandeira vermelha. Você que vai ver a transmissão oficial, você pode passar esse período de bandeira vermelha para ver só a corrida, mas eu recomendo que você preste atenção também na bandeira vermelha, porque não teve filtro nas discussões dos pilotos e alguns estavam bem nervosos. Teve ali umas discussões ríspidas no círculo dos pilotos, tentando resolver, tentando dar ideias sobre o que fazer para o restante da corrida. Então eu recomendo que vocês assistam. O Lotterer ter terminado aquela corrida em quarto foi incrível, porque ele foi aos boxes com o carro totalmente torto depois da batida e mesmo assim conseguiu brigar pelo pódio até o fim. Foi uma corrida extremamente divertida também por outras vias. Ela não teve tanta ultrapassagem porque a pista não permitia, mas a pista permitia velocidade, permitia brigas, e as brigas foram genuínas, não foram aquelas coisas forçadas que às vezes a Fórmula E oferece. Não teve tanta ultrapassagem, mas teve muita briga e boas ultrapassagens, e isso que vale. Bom, repito, links aqui embaixo, 5 corridas para vocês assistirem nessa quarentena. Se vocês gostarem desse vídeo, se vocês quiserem mais, nas próximas semanas, como a gente vai ter bastante tempo livre, de repente um novo vídeo destacando outras corridas para vocês assistirem na quarentena, mas vocês precisam deixar aqui nos comentários, de repente lá no Twitter, que a gente saiba que vocês gostaram desse vídeo. Valeu, assistam as corridas, fiquem em casa, lavem as mãos, protejam seus familiares. Até mais!